Ageu. Aqui nós podemos ver nesse capítulo de Ageu como de vários profetas, né? Os oráculos do Senhor, ou seja, o profeta falando o que lhe era comunicado de Deus através dele. Em outras palavras, Deus utilizava os profetas, para quem crê nisso, né? Para falar através deles. Então vamos lá. Em todo momento onde é dito oráculo do Senhor, cita-se que é Deus falando através do profeta. Primeiro oráculo. No segundo ano do reinado de Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, nestes termos: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Semeais muito e recolhereis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em um saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis. Subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Ela me será agradável e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Esperastes uma abundante colheita e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que queríeis armazenar. Esperastes uma abundante colheita e esta foi magra. Dissipei com um sopro o que queríeis armazenar. Por quê? Oráculo do Senhor. Porque minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós tem cuidado da sua. Por isso, o céu negou o seu orvalho e a terra, os seus frutos. Sequei terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo o que produz trabalho de vossas mãos. Aqui dá a entender a gente nessa mensagem que Deus ele abençoa quando o estamos seguindo, né? Ou quando colocamos ele em primeiro lugar. Aqui ele citando com relação à sua casa. Mas eu vejo aqui a gente olhando de uma maneira geral, né? De um modo geral. Em primeiro lugar, tem até uma frase da Bíblia que diz que, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Continuando. Zorobabel, filho de Salatiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e todo o resto do povo ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras que lhe dirigiu o profeta Ageu da parte do Senhor, e todo o povo temeu o Senhor. Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o resto do povo. Todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, aos 24 dias do sexto mês. Segundo oráculo. No segundo ano do reinado de Dário, no 21º dia do sétimo mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu, nestes termos: fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto essa casa em seu primeiro esplendor?
E em que estado a vedes agora, tal como está? Não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor, mãos à obra, eu estou convosco, oráculo do Senhor dos exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saíste do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isto diz o Senhor dos exércitos: ainda um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos, e encherei a minha glória a esta casa, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Terceiro oráculo. No segundo ano do reinado de Dário, no 24º dia do 9º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Ageu, nestes termos. Isto diz o Senhor dos exércitos. Propõe aos sacerdotes esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla de sua veste carne consagrada. Se ele tocasse com essa veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer uma dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então, Ageu retomou a palavra e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecem ali está manchado. Prestai toda a atenção, pois, a partir de hoje e para sempre, antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor que vos acontecia, um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais que 10. Uma cuba de vinho de 50 medidas não dava mais que 20. Mandei ferrugem, mangra e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos, e não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Prestai toda atenção no que vai acontecer a partir deste dia, a partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançadas as pedras do fundamento da casa do Senhor. Prestai toda a atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei minha bênção. Olha que interessante, aqui o Senhor, entre outras palavras, diz que ele mandou aqui, no caso ferrugem, mangra e saraiva, para destruir o trabalho das mãos do povo, porque o povo não estava se voltando para Deus. Olha que interessante, isso às vezes vem até como uma mensagem para a gente que está lendo a Bíblia. Muitas vezes as coisas acabam dando errado e a gente acaba não tendo prosperidade, por quê? Muitas vezes é porque nós nos desviamos dele, né? Prosseguindo. Quarto oráculo. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, nestes termos: vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e dize-lhe: abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel,
filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos exércitos.